estava aqui tomando meu café e estava lembrando do que eu estou estudando o Evangelho e fiz um. Parei para pensar um momento sobre Jesus, né? Que um momento assim crucial que a gente imagina sempre Jesus após Belém, né? O nascimento de Jesus em Belém. E eu achei interessante essa narrativa porque quando você passa a ler o Evangelho, você começa a ler as desculpa, você começa a perceber a importância que foi Jesus em nossa vida. Porque Jesus nasceu dia 25 de dezembro, né? Na manjedoura lá. Só naquele momento. Porque Jesus era Jesus antes da criação do mundo. Porque ele era filho de Deus, ele era Deus. Então não tem como a gente falar que Jesus nasceu a partir da manjedoura. Por quê? Porque ele era Deus que estava nas alturas, né? Resolveu descer para salvar o mundo dos pecados, dos nossos pecados, né? Então, quer dizer, Jesus já existia antes de Maria, antes de José, né? Antes da criação, porque ele criou o mundo. Então, se ele era Deus, ele é o dono da criação. Mas o que ele resolveu? Se transformar em humano, né? De certa forma, e vim caminhar na terra, né, para estar perto, né, dos seus filhos, da humanidade, e com isso conhecer e ver os pecados do mundo. E ali, né, a partir desse momento, né, sendo Deus, mas transformado em homem, né, ele passou a sentir tudo que nós sentimos, né? Inclusive, ele sentiu as tentações do pecado, as tentações do inimigo. Então, Jesus tinha a sua magnitude. Então, por ser Deus, né, ele tinha, né, nos deu a nossa criação, que é as nossas estrelas, o nosso mar, a nossa vida, a nossa felicidade, ponto a ponto, né? Então, assim, e as nossas tristezas também. Então, ele passou por aprovações para mostrar para o mundo que ele era Deus e que ele veio ao mundo para provar que mesmo em tantas tentações ele continua, eu acho não, tenho certeza. Ele passou por todas as provações e foi ao céu sem pecado. Então ele foi um cordeiro que desceu para livrar os pecados do mundo. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a gente tem a história que ele veio a partir daquele momento para nos salvar. Mas não, ele desde o início, né? Ele que nos criou, então ele veio apenas fazer um cuidado mais perto. E levou os pecados do mundo. E nos deu a liberdade de ter livre-arbítrio para pecar ou não, seguir ele ou não. Ele é tão lindo, tão maravilhoso, que ele deixou em nossas mãos a nossa escolha. E assim, e eu quero dizer para você que acha que a vida não tá fácil, que as coisas estão difíceis, que isso é só uma fase, vai passar. E pode ter certeza que assim como Deus, que desceu na terra como Jesus Cristo, que passou por todas as aprovações, por todos, né? Todos os sofrimentos que ele passou, e ele venceu até mesmo a morte, pode ter certeza que você, como filho dele, você também irá vencer. E você vai superar esses obstáculos, essa tristeza, esse momento de estagnação, esse momento de ansiedade, esse momento de
de desespero, de solitude. Às vezes a solidão é o melhor remédio para a gente descobrir o quanto a gente é forte. Então não se preocupe. Não se preocupe que Deus está do teu lado, Ele está te cuidando. E eu lembrei de uma coisa também que, assim, às vezes a gente, não é que Jesus nos abandonou ou que Deus nos abandonou. Às vezes é a gente que fica tão chateado com tudo que a gente esquece dele. Aí, como ele nos deu os livre arbítrio, o que ele faz? Ele fica quieto no cantinho dele, só esperando a gente chamar. E quando a gente chama, ele é um pai acolhedor que chega, nos abraça e cuida da gente. Então, se você tá assim, chama ele para te dar um abraço gostoso, porque você logo vai renovar suas forças e vai estar aí, ó, a todo vapor. Então, espero que esse texto você tenha gostado. Fica com Deus, vou terminar de tomar o meu café e pode ter certeza, tô orando por você. Um abraço e até o próximo vídeo. Se gostou, dá um joinha, um coraçãozinho. Comenta alguma coisa aí, não fica parado desse jeito, não. Eu quero saber o que você tá achando desse vídeo. Beijão!